No âmbito da cultura e da comunicação, hoje conversaremos com um dos maiores produtores de teatro do estado da Paraíba, Saulo Queiroz. Então resolvemos vir aqui na sede da TV Itararé, aqui em Campina Grande, para bater esse papo super agradável com esse grande artista campinense. Então, como pessoa que trabalha na comunicação e no teatro concomitantemente há mais de 20 anos, a impressão que eu tenho do meu exercício nas duas áreas é que o teatro colabora com a formação cultural dos indivíduos dentro desse conceito de comunicação popular de uma maneira muito instantânea. Eu diria que se formos considerar o meio teatral como um meio de comunicação também, que eu particularmente considero como um meio a mais de comunicação, né? A gente tem uma plateia geralmente formada por 200, 350 pessoas que estão assistindo atores falando, né? E geralmente são textos que são pensados para levar alguma mensagem. Então eu diria que é um dos feedbacks mais instantâneos. E o termômetro maior para isso é exatamente o término da apresentação, quando você pode conversar com pessoas que assistiram o que foi dito. Você pega, por exemplo, uma peça como Medeia, um clássico grego, que nós montamos pela UEPB. Uma das coisas que me impressionou mais quando terminava Medeia é que eu pensava que as pessoas não tinham tido uma boa fruição da obra, não é? E na verdade não, elas tinham tido ao ponto de chegar para a gente e dizer: mas rapaz, tem tantas Medeias por aí. Recentemente eu vi num jornal que uma mãe matou os filhos. Aí outra pessoa chegava e dizia: nossa senhora, que coisa horrível, eu conheci um caso assim de uma mãe que não chegou a matar, mas maltratou os filhos. Ou seja, o elemento de identificação com esse veículo comunicativo que é o teatro é exatamente essa humanidade que o teatro traz, né? Então, para a comunicação popular, eu acredito que o teatro é um meio de extrema eficácia, indiscutivelmente. Bom, nós sabemos que a cultura tem um leque muito amplo de atividades, né? As atividades humanas, de maneira geral, todas estão inseridas dentro desse caldeirão, que é o caldeirão cultural de um povo, de uma civilização, de uma cidade, de uma região. Então, o teatro de cada região tem suas características, né? Vou citar, então, exemplos bem próximos da gente, que são os exemplos paraibanos, né? Ou melhor ainda, os exemplos campinenses. Aqui em Campina Grande não temos um grande número de grupos de teatro, é um número mais restrito. Uma boa parcela é voltada para o teatro infantil, porque é um teatro que você pode ter um retorno comercial um pouco mais rápido. E uma outra parcela é voltada muito para a comédia, né? Inclusive o meu grupo, a minha história em teatro, ela tem muito de comédia. E a influência que nós temos no ambiente cultural, eu vou citar aqui alguns exemplos que eu vivi. Por exemplo, eu tive durante temporadas das peças do meu grupo, né, que acompanha Caras e Bocas de Entretenimento, eu tive exemplos de pessoas que nunca tinham ido ao teatro municipal, foram pela primeira vez para ver um espetáculo meu, As Malditas, ou Machos, O Convite para a Morte, e quando terminava o espetáculo, ou iam no camarim comentar, ou comentavam com terceiros, que foi uma das melhores experiências que elas tiveram. Então, nesse sentido, o teatro colabora com um elemento que capta as pessoas que não têm ainda acesso a uma cultura na qual a gente pode incluir o teatro, a ópera, a música, uma cultura mais... que não é uma cultura tão popular, né? Você traz as pessoas para conhecerem não só as obras teatrais, mas também os prédios teatrais, os equipamentos teatrais, os equipamentos culturais. Então, o teatro realmente é uma das modalidades de arte que podem popularizar esse acesso à cultura indiscutivelmente. Agora, quanto à influência da cultura de uma região no teatro que é feito, ou vice-versa, eu vejo mais como da primeira para a segunda, entende? Eu acho que a cultura de um povo influencia mais o teatro que é feito por um povo, ou por um grupo que está naquele meio ali, do que o contrário. Eu acho que o teatro ele não tem uma força hoje em dia que os veículos de massa têm para modificar comportamentos. E eu vou dar um exemplo aqui. Você vê as pessoas às vezes tentando copiar os modelos de roupa que a novela tem. Você não vê as pessoas copiando modelos de roupa de teatro, não é? Por mais popular que uma peça seja. Então, o teatro ele não tem, na minha opinião, essa força de modificação da cultura instantaneamente, né? Assim, de dizer, eita, está modificando moda, está modificando o jeito de pensar a política. Entretanto, dependendo do valor da obra teatral, do esteio, do escopo que tem aquele autor que está escrevendo, aquele grupo que está montando uma peça teatral, a médio e longo prazo pode haver realmente um influência. O teatro, por ser uma arte milenar, e mais do que isso, uma arte que eu diria até que tem raízes pré-históricas, né? A gente sabe que as raízes do teatro são raízes ritualísticas. Os primeiros homens, quando se reuniam nas cavernas, nas tribos,
Eles faziam aquelas cerimônias rituais representando trovão, relâmpago, vento, coisas que eles não entendiam. Então, ali já havia uma semente de teatro. Não era o teatro que nós conhecemos hoje. Então, a partir das evoluções tecnológicas que vieram com a era industrial, hoje em dia com a era da informação também, o que eu acho que modificou foi a possibilidade, se a gente for falar de linguagem mesmo, a possibilidade de você unir um pouco, ou mesclar um pouco, teatro com multimídia, por exemplo, teatro com efeitos sonoros, teatro com uma luz melhor, teatro com projeções cinematográficas, né, de vídeos, de filmes e tal. O que eu acho que o teatro nunca vai ter é uma, vamos dizer assim, pode parecer até um traço negativo dele, mas não é. É perder essa característica de que é uma arte de homem enquanto ser humano, né? Mulher e homem. Ou seja, do ser humano. E aí veja que interessante. Cinema eu não faço sem uma câmera. Música eu tenho que ter um instrumento, eu tenho um microfone para cantar. Pintura eu tenho que ter a tela. Teatro não. Se você pegar um homem ou uma mulher, nus aqui agora, sem nenhuma roupa, sem nenhuma luz especial, sem nenhum cenário, mas eles interpretarem, é teatro. Então, teatro nesse sentido, ele não depende de evolução tecnológica. Isso é uma concepção muito particular minha. Ela é a arte do ator. Não é? Então, se um ator está em cena e há plateia, há teatro. Agora, se existe uma possibilidade de melhorá-lo tecnologicamente, eu acho que as melhoras são todas periféricas. Né? É melhora periféricas com todo respeito, mas não estão no âmago da coisa. Periférica no sentido de uma iluminação melhor, de um figurino melhor, que a tecnologia possa desenvolver em termos de tecido que faça o ator não suar muito, em termos de, como eu já falei, multimídia, mas a essência permanece a mesma. Então, eu acredito que ajuda, mas não é o essencial. Em cidades de porte menor, que não sejam capitais, cidades interioranas de maneira geral, a população é mais próxima, nós sabemos disso. Né? Os vizinhos são mais chegados, né? As pessoas vão para a praça conversar e tudo mais. Então, o teatro ele entra como um elemento mais humanizador ainda da comunicação. Né? Então, eu acredito que o teatro, nas cidades pequenas, ele talvez tenha uma função, quando ele é bem exercido e frequentemente feito. Né? Porque também fazer uma vez um espetáculo, digamos, numa cidade como Areia, ou Montadas, ou Cabaceiras, ou qualquer outra cidade, uma vez perdida, não é muito interessante. Mas se há uma frequência, digamos, todo ano nessa cidade tem a Paixão de Cristo, por exemplo, é teatro. Então, isso é uma forma interessante de aproximar as relações humanas. Né? E do ponto de vista da comunicação, sempre vai ser um veículo, porque seja levando um texto religioso, ou um texto de caráter mais político, ou até mesmo uma comédia clássica, você está levando cultura para as pessoas, né? Tá levando arte para as pessoas. Então, é sempre muito válido. Eu acredito que é a mesma coisa que acontece nas cidades maiores. Só que nas cidades maiores eu acho que o tipo de repercussão que acontece é mais dissipada, né? Mais diluída naquela grande massa. E numa cidade menor não. Eu acho que você tem como aproximar até mais as pessoas através do teatro nas cidades. Então, eu sou formado em comunicação social pela Universidade Estadual da Paraíba, né? Habilitação em jornalismo, com especialização pela FIP em jornalismo cultural. Também sou radialista desde os 18 anos, né? Radialista profissional. Trabalhei em 2 emissoras de rádio aqui de Campina Grande. Também trabalhei em jornal impresso, Jornal Correio da Paraíba. Tive uma colaboração também em sites, em portais de internet daqui, como o iParaíba, o Multi, também um portal novo que está abrindo agora, eu estou com uma colaboração com eles também. E finalmente cheguei à TV. Só que, paralelamente à minha carreira como jornalista, como comunicador, eu também desenvolvi uma carreira em teatro, uma trajetória em teatro. Né? Sempre ficou ali, as duas coisas sendo levadas juntas. Em teatro, eu estreiei em 88, com um espetáculo em comemoração aos 25 anos de Teatro Municipal, chamado Morte e Vida Severina. Desculpa. E, na sequência, já passei a escrever meus próprios textos e montar os espetáculos. Né? Então, foram vários espetáculos que foram um sucesso de público aqui, né, no estado e até fora. Já fiz algumas viagens para Pernambuco, para Rio Grande do Norte, com espetáculos como Machos, As Malditas, Fêmeas, Convite para a Morte. A Revolta dos Vilões está com a montagem agora na cidade de Neuss, vizinha de Düsseldorf, na Alemanha. As Coroas, que também foi montado junto com As Malditas pela Companhia Paraibana de Comédia de João Pessoa.
e mantenho essa frequência, né? Quando não estou montando algum espetáculo, seja através também da UEPB, onde eu ministro uma oficina anual de iniciação ao teatro, né? Inclusive, Paulo Oliver trabalhou comigo em Os Leves de Santidade, que foi um texto do Ramalho, assim como várias outras pessoas do meio até de comunicação também que fizeram espetáculos comigo. Então são essas as atividades básicas que eu desenvolvo. Que existe o casamento entre a dança e o teatro, isso a gente já sabe. Mas como é que acontece essa relação? É o que vamos descobrir hoje, aqui em Campina Grande, no Teatro Facisa, uma realização da TV Itararé afiliada à TV Cultura no programa Dom Dança. Essa relação da dança com o teatro é algo simplesmente fantástico. Pelo corpo, na sua plasticidade, na sua corporeidade, na sua explanação corpórea, de dizer dramaticamente o que representa essa plasticidade. Então esse casamento ele é perfeito, porque um traz a linguagem e o outro complementa a fala, se assim podemos dizer, com a expressividade. O teatro e a dança são complementares entre si. Hoje, inclusive, desde a dança moderna até hoje, a tendência é que a dança sempre esteja dialogando com o teatro. Desde quando a gente tem a dança moderna que vai romper com aquela dança onde o que mais é priorizado é a técnica, hoje o bailarino tem que ser completo, ele tem que ter expressão, ele tem que ter expressividade. E aquele ator, o ator do teatro, ele também tem que ter uma linguagem corporal bem desenvolvida. Então há uma complementariedade. Na dança a gente tem, por exemplo, os maiores nomes, das maiores referências coreográficas, que é a Pina Bausch, que foi a criadora do termo Dance Theater, que é a dança-teatro, que vai juntar essas duas técnicas, a dança e o teatro. Sem dúvida nenhuma, hoje não se concebe que o ator não tenha um preparo corporal e que o bailarino não tenha também um preparo dramático. As apresentações de hoje, foram, a maioria, teve aquela interação com o público. Isso é muito importante, porque é a parte cênica, da dança. Então, quando a gente, enquanto público, se aproxima através de um sorriso, através de um olhar que o bailarino faz, em direção a gente, com certeza também a gente dá um retorno. E isso é muito importante. Não só apenas o contato com quem está no palco, mas também com quem está na plateia. Hoje em dia não tem mais a diferenciação de antigamente. Os novos estudiosos do teatro e os novos praticantes do teatro físico sabem que fazer dança é fundamental para um bom ator. Assim como também para um bom bailarino, ter o domínio facial, da expressão facial e um pouco daquela interpretatividade que o ator tem, também é fundamental para a área de dança.